dia! Estamos chegando em novo horário. Ontem muita gente visitando o nosso Instagram e perguntando o que aconteceu. A Cláudia piorou, não voltou, o programa acabou? Não. Nós estamos atendendo a muitos pedidos do nosso público, começando o programa mais cedo, às 9h30 da manhã até às 15 para as 11, que é um horário melhor para dona de casa, né? O filho já saiu para trabalhar, o marido já saiu, já serviu o café, já levou o pequeno na escola e nesse período pode ver o nosso programa com maior tranquilidade e ter até sugestões para o almoço. E hoje, Antônio Albanese é que vem nos visitar, vocês sabem. Roberto Augusto, um beijo, que é o chefe oficial do nosso programa, está com a Covid-19, mas graças a Deus, né, Roberto? Tá passando bem e semana que vem estará aqui. E o Antônio Albanese é o nosso chefe convidado de hoje. Ele é pantaneiro. Você nasceu em Corumbá, Antônio? Corumbá, Cláudia. Corumbá. Corumbá. Ei, vamos dançar um rasqueado hoje aqui, hein, uma poca paraguaia. Ou também, pode ser. Mas ele junta tudo isso, pais italianos, vivendo no Brasil, elementos da Amazônia, estou falando de gastronomia, e cria pratos incríveis no seu novo restaurante em São Paulo. Agora, os restaurantes que você mantém em Corumbá, no Pantanal, na porta de entrada para o Pantanal, são italianos. Basicamente italianos e uma comida mais autoral, contemporânea. Né? E esse pirarucu que você vai fazer hoje pra gente? Conta mais. Esse pirarucu, ele é um pirarucu que vem de Santarém pra gente. A gente só traz, a gente só usa peixe de água doce e de pescador, né? A gente usa só peixe de pescador. Ele vem do Amazonas, vem do Pará, na verdade, lá de Alter do Chão, né? E eu vou fazer ele com molho de avium. Avium é o menor camarão do mundo. É um camarão que só tem na região de Santarém, no rio Tapajós. E você vai conhecer esse camarão, para você ter uma ideia, em cima desse peixe, aponta aí para o nosso câmera, por favor, do meio. E ali em cima do peixe do pirarucu tem cerca de 200 camarões, dá para acreditar, que é o avium ou aviú, como alguns chamam, que é o menor camarão que existe. Eu acho que tem 8 milímetros, ele é muito pequenininho e eu vou mostrar para vocês já já. E o chefe vai ensinar a fazer e dizer como é que a gente vai conseguir esse camarão de água doce. Antônio, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Daqui a pouquinho eu tô aí. Obrigado. Hoje nós vamos falar como, através da maquiagem, realçar os seus olhos, afinar o seu nariz e ter um bocão feito assim, Angelina Jolie. E ainda tudo sobre testamentos, que aumentaram e muito durante a pandemia. E se você que está assistindo ao nosso programa é daquelas, né, que não gostam dos olhos, acha que os olhos são pouco expressivos, ou acha a boca muito pequena, ou acha que o teu nariz é um pouquinho largo, não precisa partir para uma cirurgia plástica, não. Você sabia que a maquiagem é capaz de corrigir algumas coisas que a gente não gosta? E que correção! Tem muitos truques que são passados através da internet, mas hoje nós vamos passar aqui na TV e eu vou te contar, ou melhor, ele vai te contar tudo que é possível fazer, ou pelo menos, né, nós escolhemos esses 3 aqui através de uma boa maquiagem. Eu tô falando do Alex Cardoso. Alex é maquiador há quanto tempo? Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. Cláudio, bom dia. Obrigado pelo convite. Querido. Eu que agradeço. Tô aqui, já sou maquiador há 15 anos. Caramba, nasceu maquiando, né? Praticamente. Bom, aqui tem a Tainá. Sim. Tainá, os olhos, você acha seus olhos pequenos? Você acha que eles podem ser maiores, mais expressivos? Sim. Seus olhos são lindos. Obrigada. O que você acha, Alex? O que pode ser feito nos olhos da Tainá? Então, na verdade, assim, Cláudia, existem várias técnicas que a gente pode aplicar através da maquiagem para que a gente traga essa ilusão de ótica de que os olhos são maiores, né? E assim, olhos mais expressivos. Então a gente pode fazer uso... E se a gente fechar bem aqui nos olhos dela, você vai ver que ela tem olhos lindos. Aliás, Tainá, dizem que os olhos... Olha aqui para esse câmera aqui, isso. Os olhos bonitos não são os azuis, os verdes, cor de mel, ou castanhos, ou pretos. São os olhos que brilham. Os seus brilhos, então, os seus brilham, então são olhos bonitos, né? Então, independe da cor, independe do brilho que você carrega no olhar. E o dela pode ficar mais expressivo. Explica como. Vamos lá. Então, e a você primeira em casa dica... que acha que tem um olho pequeno, pode fazer também.
A primeira dica é fazer uso do Curvex, né? Muitas mulheres têm medo de usar o Curvex, porque acreditam que pode se machucar, mas na verdade é um instrumento super simples e fácil. Eu acho que até para auto-aplicação, acho que a mulher tem menos medo ainda, porque alguém aplicando a gente fica um pouco receoso, assim, de beliscar, de apertar. Muitas pessoas dizem... Dá pra você ir fazendo e falando ao mesmo tempo? Sim, tem muitas pessoas que dizem que o uso do Curvex pode derrubar os cílios e quebrar. Na verdade, não, porque a gente vai usar ele sem a máscara de cílios, tá? Então, olha pra baixo. Eu venho aqui na raiz. E dá diferença, é isso Vou mesmo? apertando, a gente vai ver juntos o resultado de curvatura. Porque os cílios curvados, Clau, ele traz uma dimensão nova pro olhar de olhos mais abertos. Então, a gente conta 30 segundinhos. E nem precisa usar o cílio postiço. E olha a diferença. É mesmo, hein? De um cílios, acho que se fechar bem, olha como já subiu os cílios. E até o olho, né? Pode Abriu respirar para não lacrimejar. Nossa, ela eu fiz só uma vez. Não doeu agora... não, né, bem? Tá bom. Deixa eu secar aqui, tô emocionado. Nossa, eu tenho um desse aí na gaveta há anos. Vou ver se eu consigo. Eu vou pertinho assim, eu falo, ai meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada aqui. E como eu estou sempre na TV, eu falo, já imaginou, eu pego errado aqui... Você sabe que o diabo, de tanto caprichar na cara do filho, cegou ele, né? Então, dá um pouco de medo. Bom, mas ele já ensinou como fazer. E agora? Sim, agora eu vou te dar um cotonete para você secar. E o segundo truque que a gente pode usar, quando secar, eu vou aplicar a máscara de cílios para a gente ver o efeito da curvatura através do Curvex. Certo. O segundo é a gente usar, Clau, um lápis bege ou branco na linha d'água. Tá? Que momento usar o quê? Quando a gente vai para um evento noturno, a gente usa o branco porque bate a luz, reflete o branco, dá a sensação de olhos mais abertos. Para o dia a dia, a gente pode usar o bege, que dá um efeito mais natural. Como a gente está na TV, eu vou aplicar o branco. Pra cima. Bem leve. Até em função das luzes, né? Isso. Pra gente ter um destaque. Respira. Recolhe um pouquinho, sensível por causa da luz. É muita luz aqui, né? Inspira. Isso. Lá pra cima novamente. Olha como eu apliquei uma camada leve, que ela tá com o olho um pouquinho mais sensível, mas olha como o traço branco na linha d'água inferior, como já dá uma sensação de olhos mais abertos, porque o branco ele reflete a luz, né? Então quando a gente tem incidência, devolve, a gente tem uma ilusão de ótica aí de que os olhos estão um pouquinho mais abertos. Bom, agora acho que já secou um pouquinho, eu vou aplicar a máscara de cílios pra gente ver o efeito do Curvex. Tá. Eu vou usar uma... O uso das sombras também podem causar uma impressão de olho maior, Sim, menor? Quando a gente usa sombras mais escuras, como preto e marrom, no côncavo, que é essa parte mais redondinha que a gente tem no olho, a gente traz mais profundidade. Quando a gente aplica sombras claras na pálpebra móvel, que é essa parte aqui que fica o globo ocular, que é a parte mais alta, a gente traz uma sensação de mais volume. Então, tudo que a gente aplica que é escuro, traz profundidade, e cor clara traz volume. E para abrir os olhos, eu preciso do quê? Cor clara? Então, a gente vai colocar uma cor clara na pálpebra. Você sabe que uma vez eu vi, eu sei até quem é, mas eu não vou contar aqui porque, né, não tenho essa permissão. Mas ela deu uma entrevista alguns anos atrás, é uma apresentadora, que disse que cortava aqui a pontinha dos cílios, aqui o final, cortava assim uns 3, 4 aqui do finalzinho dos cílios, porque isso fazia com que ela, quando passasse o rímel, os olhos abriam mais. É verdade isso? Então, na verdade, o que acontece eu nunca fiz uso dessa técnica. Muitas vezes o que eu faço é pego uns cílios postiços inteiro, eu corto do meio pro final e aplico só no finalzinho do olho. Então, ele, na verdade, ele vai dar uma sensação de olhos mais levantados. Então, para quem tem aquele olhinho mais caidinho, tem até aqui, ó, uns cílios postiços que a gente pode mostrar, ó. Então, aqui tem um cílios inteiro, né? Eu vou recortar isso. Na metade? Na metade, só que eu vou cortar o final dos cílios, porque daí ele fica esse efeito degradê, tá vendo? Menor e vai indo pro maior. Essa parte que eu corto, eu aplico só do meio pro final, então eu tenho essa sensação de olhos mais levantados. Peraí, você aplica o começo no final? O começo no final, exatamente, porque se eu cortar o começo, olha como fica muito brusco. E os nossos cílios, ele tem esse efeito degradê, né?
Nossos cílios, ele não é verdade. inteiro. No começo, ele começa Então pequenininho você e corta vai na aumentando. metade, Corta o praticamente, e final. usa o começo Isso. pro final. Exatamente. Então eu deixo só o comecinho dos Certo. cílios até o meio. Ó. Aham. Daqui tá melhor? Isso. E aí eu pego e coloco do meio para o final. Então eu vou dar a sensação de olhos mais levantados. Ô, Alex, eu vou pedir pra você terminar um olho Sim. e depois você mostra pra mim a diferença enquanto eu dou um recado, Sim. pode ser? Tá bom, claro. Mete bronca aí, Vamos tá? lá. Já terminou aí o olhinho da Tainá e a gente vai ver essa diferença agora. Então, as suas dicas finais pra... Olha, como aumentou mesmo, hein? Pra quem quer aumentar o olho, Alex. Então, o que eu fiz nesses segundinhos? Eu aproveitei e colei os cílios pra gente poder ter a percepção visual do quanto os cílios postiços realmente alongam o olhar. Olha a diferença de um olho pro outro. Claro que aqui eu coloquei uns cílios que tem as pontas mais longas, porque essa é a ideia, né, Cláudia? Lógico. Dá essa amplitude. E ainda que o outro olho tá com o branco embaixo, não tivesse, estaria menor ainda, né, Alex? Exatamente. Então, olha a junção. Quer Do lado- aumentar os olhos, um bom cílio, sombra clara e um branquinho ou Exatamente, rosinha, olha, lápis, aí na marca d'água dos olhos durante o dia. Branco, se for à noite. Perfeito. Obrigada, Tainá. Vou trocar você, tudo bem? Vai parar de lacrimejar, tadinha. Agora os olhos, vamos pro nariz. Então, vou chamar aqui a Giovana Pereira. Pode entrar, Giovana. Tudo bem? Não gosta do nariz, não, é? Vamos afinar esse nariz? O que você vai fazer, Alex? Bom, vamos lá. Primeiro passo é a gente sempre aplicar um pó translúcido, a gente retira o excesso do pincel e a gente aplica na lateral do nariz, porque aqui... Depois da base. de Depois tudo. da base. Por quê? Tá. Como a gente vai aplicar, Clau, um produto em pó em cima de uma base, que é um produto líquido, a gente pode manchar. Então a gente Tá. sempre tem que aplicar um pó translúcido, que é aquele Pó branquinho. É, isso que eu ia mostrar aqui, ó. Isso. Pó translúcido é esse daqui, ó. Esse Retiro pó o excesso. branquinho, tá vendo? E É isso. aplico na lateral do nariz. Na sequência, eu vou pegar um pincel com a ponta mais fininha. Você já falou que tudo que escurece diminui, né? Exatamente. Então a gente vai aplicar porque a gente, como o nariz, a base do nariz dela é um pouquinho mais larga, a gente pode trazer uma harmonia. Mas tem Tá. gente que tem o nariz largo e não tem nenhum problema com isso. Sim, é claro. só uma técnica de maquiagem. Tudo aquilo que tem volume, a gente quer tirar uma cor escura. Aqui é muito importante a gente mostrar, Cláudia, a diferença das pigmentações Tá. dos produtos que a gente pode fazer contorno. Porque Ok. muitas vezes a pessoa pega um produto que é um bronzer, que é vermelho, coloca na lateral do nariz, vai chamar mais atenção. Mais então eu atenção. vou usar um acinzentado, que é o que vai trazer naturalidade, porque a sombra é cinza. Então, Você sabe que onde eu trabalhava, pode ir fazendo, onde eu trabalhava antes, um dia, uma produtora, ela apareceu com uma bolinha assim, redondinha no nariz, clarinha. Eu não sou muito de internet, né? Vocês já sabem disso. E disse que ela aprendeu isso na internet. Aí eu olhei pra menina e falei assim, nossa, tem uma bolinha redonda no teu nariz. Ela falou, ai não, Clau, isso é pra iluminar. exatamente. Vai iluminar o nariz com uma bola branca? Então, o que acontece? Ficou horrível Muitas aquilo. pessoas... Eu não tive coragem de falar pra ela, né? Mas você já imaginou você sair por aí com uma bolinha branquinha? Todo mundo vê que você tá com uma bolinha branquinha? É, porque às vezes se a pessoa tem o nariz Que raio de efeito pequeno, é esse, Alex? elas colocam iluminador no topo do nariz ou na ponta. Eu não sou a favor de pôr na ponta porque traz uma sensação de oleosidade. Não, e e não é outra, fica natural ninguém ter ridículo a ponta aquilo lá. do nariz brilhando. Aí você olha né? lá, a pessoa com uma bolinha. Eu falei, tira isso, gata. Você é linda, não precisa dessa bolinha, não, é? Clau, aqui eu comecei pela base com um tom mais acinzentado. Eu tô exagerando um pouquinho para que fique bem perceptível em casa, tá? Então, olha a lateral. Um lado mais escuro a gente tem uma sombra Sim. e o outro lado a gente tem mais iluminado. Sempre a gente começa Aham. pela base do nariz, que é onde a gente tem a base um pouquinho mais larga, né? Aham. Lembrando, né? Para quem tem esse desconforto. Tem gente que tem o nariz, isso tem muito a ver com a etnia, largura e tamanho do nariz. Lógico. Eu acho que tem tudo a ver com a Com o personalidade. marido, com a mãe, não é? Exatamente. Meu marido, por exemplo, disse que tinha levado uma pedrada. Aí eu descobri que era mentira. Então, Era o narizinho mais largo mesmo, Sim, ué. quem quer corrigir, então pra gente Mas eu diminuir... acho bonito, eu acho que cada um tem um nariz que combina com o Claro, muitas E vezes você a gente... é muito linda com esse nariz. Sim, tem um rosto super meigo. Então, tô exagerando aqui um pouquinho só para ficar evidente, né, essa nossa técnica. Então, na lateral, a gente vai diminuir a largura. Se a gente quer, tem gente que tem o nariz um pouquinho para baixo e quer dar essa sensação de levantadinho, a gente escurece o quê? A base do nariz. Ah, é escurecendo que ele levanta? Isso. O que acontece? Às vezes a gente faz aqui esse
contorno, olha automaticamente como só a cor da base já traz uma sensação de luminosidade. Realmente. Lembrando que aqui a gente está iluminando. Outra dica, Clau, com produtinho em pó também ou cremoso, a gente aplica aqui, ó, no topo do nariz, o clarinho, pra gente trazer mais luminosidade. Então a gente brinca, né, com esse jogo de claro e escuro. Eu não trouxe até a ponta, como você acabou de comentar. A ponta do nariz com brilho traz aquela sensação de oleosidade. Então eu não gosto de aplicar. Então eu aplico só nessa pontezinha do nariz. E deu o efeito que a gente queria. Um efeito mais natural. Muito legal. Olha lá pra TV, vê se você gosta. Ó, aproveitando, pra quem tem os olhos separados, a gente continua aqui essa sombrinha e traz pra cá, ó, pro comecinho. Pra quem tem o olho muito separado. Isso, separadinho. Então a gente traz aqui, senão fica muito escuro aqui e aqui clarinho. A gente, ó, esfuma, traz essa sensação de olhos mais Quer dizer, não deveria ser maquiador, deveria ser mágico. Truques é uma ilusão de ótica que tá ali associado à mágica. Agora, né? Alex, você que é maquiador e há 15 anos, fala a verdade, o mais importante é uma pele bem tratada, tenha a pessoa a idade que tiver, não é? É lógico que só há um jeito de não envelhecer, morrer jovem. Isso muita gente não quer, então muitos vão envelhecer. Mas você pode envelhecer melhor se começar a se cuidar a partir do momento que você começa a envelhecer. Que idade você tem? Então, a partir dos 25, você já vai começar a ficar velhinha, sabe? Quer dizer, começa devagar, mas a gente começa a envelhecer aos 25. Quem se cuida, chega aos 50 melhor. Se você já tem 50, vai chegar aos 60 melhor. Cuidar da pele é necessário. Daqui a pouco eu volto, Alex, pra gente fazer, então, uma lábios volumosos, como muita já tem, sem plástica. É a Eliane, tá certo? Eliane da Silva, que tem lábios menores, mais finos. Sim. Aí, qual é o truque agora, Cláudia? É a gente trazer lábios volumosos com aspecto natural. Porque a gente sabe aquele truque clássico, né? Que é colocar o lápis fora do contorno da boca, mas um lápis com uma pigmentação, como vermelho, roxo. Aqui eu tô usando um lápis da cor do lábio dela. Então eu tô aplicando em cima. Agora você falou uma coisa importante, Alex, pra ficar natural, né? Exatamente. Porque senão fica na cara que você aumentou com Sim, batom, e com quando lápis, é uma fica cor feio. muito forte, é muito fácil de trazer, né? Essa técnica, evidenciar. Agora, pra trazer um acabamento natural, eu tô fazendo com lápis bege, mas isso não impede que você aplique um lápis vermelho, tá? Venho com um pincel de fazer côncavo, de esfumar olhos e esfumo esse lápis. Eu vou dar um aspecto depois de a base. boca borradinha. Isso, eu já apliquei a base, lápis bege. Porque se eu deixar definido, fica evidente. Então, quando eu esfumo, Clau, dá uma sensação de sombreamento. Sabe quando a pessoa tem os lábios realmente volumosos? Fica uma sombrinha no contorno do lábio, né? Então, venho, esfumo. Posso fazer com o dedinho também, não tem nenhum problema. Ô, Alex, você faz maquiagem, você trabalha num grande salão em São Paulo, mas você faz maquiagens de casamento, agora voltaram, né? Sim, felizmente sou especialista tanta em gente, maquiagem de casamento, inclusive. Tanta gente esperou para se casar. Alguns casais foram morar juntos, né? Porque estava demorando demais, a casa pronta, apartamento pronto e não dava para receber nem os parentes. Sim. Agora, é lógico, ainda respeitando as restrições impostas pela pandemia, mas é possível. Mas já tá voltando. Já tá voltando, já né? O pessoal fez test drive. Já, né? Fez. Agora, e você faz maquiagem Sim, trabalho, de casamento, sou especialista em maquiagem para casamento, formatura, noiva. Trabalho com moda também, publicidade, então é um leque bem completo. Bom, peguei blush, cremoso, que é um produto multifuncional que pode ser aplicado na maçã, nos lábios e nos olhos, então pro dia a dia da mulher é um produto super funcional. Peguei outro pincel de fazer os olhos, aqui eu já coloquei na lâmina, né? Dá um sorrisinho e venho tingindo, olha que legal, com um pincel de esfumar olhos os lábios. E por que você usa esse pincel? Para dar um efeito mais natural. Então a gente deixa essa boca esfumadinha. Então dá uma sensação que é a própria cor do lábio dela. Ô Alex, esse 3 em 1 aí, como é que chama esse blush? Esse é blush cremoso, é um produto multifuncional. Blush cremoso. Isso, exatamente. Então trouxe aqui esse efeito de lábio mais natural. Porque às vezes a mulher quer deixar o lábio mais volumoso, mas ela não quer usar um batom vermelho. Ela quer ter ali
a cor natural do lábio dela. Então, essa técnica a gente consegue. Olha como a gente traz uma sensação de destaque para os lábios. E aí, para finalizar, a gente vai usar um gloss. Porque o gloss, como é uma textura mais cremosa, né, e tem aquele efeito mais vidrificado, ele traz volume. Então, um glossinho na cor que a pessoa deseja, o translúcido, né, transparente. E aí é da linha do lábio para dentro. Então a gente traz a sensação de lábios mais volumosos. O grande segredo é aplicar o lápis bege exatamente em cima da linha e dar esse acabamento mais esfumadinho com a ponta dos dedos ou com um pincelzinho. Você tem rede social? Você tem Instagram? Eu tenho Instagram. Lá, inclusive, tem vários vídeos, Coloca tem aí Reels. no ar o Instagram. É @AlexCardoso. Cardoso com S. E tem truques lá também, tem vários né, truques, pessoal? dou dica como usar esponja, ficou lindo. Aprendeu, como preparar. querida? Porque, olha, ficou bem diferente. Olha pra cá, ó. Isso, pra frente. Isso. Pra gente mostrar bem. Uma boa diferença, hein? Sim. A gente traz, então, volume e destaque para os lábios de uma forma com uma natural. cor mais Gostei natural. Muito. Vou fazer isso na minha aqui, bocão. Meu querido, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês que gentilmente vieram nessa manhã. Aqui estamos ao vivo. São 10 horas já, com uma hora passa rápido aqui, viu? Na Rede TV. E o nosso programa, avisa as amigas lá, hein? Avisa todo mundo, por favor. Agora começamos às 9h30 da manhã. Você pediu, a Rede TV atendeu. Alex, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho. E dá para saber pelo próprio brilho nos olhos que eu falei que você ama a tua profissão. Muito obrigado. Grande beijo, Feliz. viu? Se alguém tiver dúvidas, pode mandar lá pelo Instagram. Entrar no Instagram, que é só o seu nome mesmo, Alex Cardoso, exatamente. né? Muito obrigada, viu, meu querido? E, gente, nós estamos em agosto dourado. O que isso significa? Dia 1º foi o dia do aleitamento materno. Agosto dourado é o mês em que a ciência, a medicina, os médicos chamam atenção para a importância do aleitamento materno. E ontem, no nosso quadro Saúde para Todos, nós falamos sobre a importância do aleitamento materno, porque em nome de Cartão de Todos, está começando mais um Saúde para Todos com a doutora Flávia Andrade, que essa semana participa do programa, e hoje ela fala sobre a importância das vacinas para as crianças. Olá, doutora, bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre vacinação. Qual a importância da vacinação? Eu costumo falar, Claudete, que vacinar um filho é o primeiro ato de amor que se tem com essa criança. Porque vacinar é proteger. E ao vacinar, você vai estar protegendo, né? Quando a gente inocula uma vacina, você está estimulando o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra doenças, né? Causadas tanto por vírus ou bactérias. Então, você vai estar se protegendo de doenças futuras, de vírus e bactérias que você vai ter contato ao longo da vida. Isso se faz, então, muito importante para as crianças. Por quê? Porque as crianças têm um sistema imunológico mais frágil em relação aos adultos. Dessa forma, a vacinação precisa ser dada o mais cedo possível, dentro do recomendado, óbvio. Por quê? Porque quanto antes a criança ficar protegida, melhor para ela. Principalmente no período escolar, né? Então, a vacinação é importante em todas as fases da vida. Mas até os 10 anos de idade é de extrema importância que a criança seja vacinada de acordo com o calendário vacinal e que receba todos os reforços, até mesmo para amenizar aquele período escolar, onde ela vai ter contato a várias doenças, né, que são transmitidas ali entre crianças e naquele ambiente. Outros benefícios, né, Claudete, da vacinação, a gente pode citar aí a erradicação de doenças, a diminuição da mortalidade infantil, a diminuição da transmissão de doenças, né? Diminuição do número de hospitalizações, diminuição com gasto de remédios. A gente pode citar isso tudo como benefício, né, de estar vacinado. Então, gente, para a gente concluir aqui, não levar uma criança ou um filho para vacinar, você vai estar
desprotegendo, né? E contribuindo para que doenças que já foram erradicadas possam voltar em surtos ou epidemias. Vamos levar todos para vacinar. Calendário de vacinação completo, hein? Daqui a pouquinho tem na culinária o Antônio Albanese e o pirarucu com o menor camarão de água doce do mundo, né, Albanese? Sim. Do mundo. Você vai aprender a fazer esse peixe e conhecer um pouco mais da culinária brasileira. Ele trouxe até pastelzinho de jacaré. Você já comeu jacaré? Você aí de casa? Eu nunca comi. Acho que eu vou te comer, jacaré, que tá aí em forma de pastelzinho no programa. E nós vamos falar agora sobre testamentos. Você sabia que o número de testamentos realizados no Brasil cresceu 41% nos 6 primeiros meses de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020? Foram registrados nos cartórios do país, gente, mais de 17.500 testamentos de janeiro a junho, contra 12.300 testamentos no mesmo período. Olha o crescimento que houve, né, no mesmo período do ano passado. Esses dados são do Colégio Notarial do Brasil, tá certo isso? É notarial certinho mesmo do Brasil. E eu quero que você entenda aí as principais regras do direito da família com relação a testamentos. Por isso nós estamos trazendo hoje no programa, ela é tão bonita, é a doutora Ana Paula Escoriza, é mestre especialista pela PUC aqui de São Paulo e ainda presidente da Comissão da Mulher da Acrimesp Regional. Muito obrigada por ter vindo, viu, doutora Ana? Bom dia, Bom eu que dia. agradeço. O aumento de testamento está relacionado às mortes com a Covid? A pessoa com medo de morrer e deixar aí, né, a vida desse jeito, vai se organizando e a maioria resolveu fazer um testamento por isso? Será que tá ligado? Eu acredito que sim, porque o Brasil ainda não tem aquela cultura de fazer testamento. O testamento é uma questão ainda meio novelesca, cheia de mistérios. Então as pessoas entendiam que era muito difícil. Porém, com a Covid e as facilidades que têm surgido em razão disso, tem surgido até a possibilidade de fazer testamento por vídeo. Quer dizer, até num hospital, se a pessoa está em sã consciência, pode fazer um testamento. Mas tem gente que faz bem antes disso e tem casos que têm chamado a atenção. Nós vamos mostrar primeiro o caso do querido apresentador Cid Moreira. É impressionante o interesse das pessoas, né? Impressionante como um cachorro pode amar mais o seu dono do que um filho a seu pai. Dá uma olhadinha. Os dois filhos de Cid Moreira, Rodrigo e Roger Moreira, entraram na justiça para solicitar a interdição do pai, alegando que ele está enfrentando sintomas de demência. Além disso, ambos pediram a prisão da atual mulher do apresentador de 93 anos, Fátima Sampaio Moreira, por, segundo eles, limitar a liberdade do pai. As informações são do UOL. Segundo o portal, o processo pede pela tutela de Cid, de forma urgente. Dentre os motivos citados por eles, o idoso não tem mínimas condições de administrar seus próprios bens, os quais foram solicitados durante as investigações. Além dos problemas com o pai e a madrasta, o filho de Cid Moreira, Roger, afirmou ter sido deserdado pelo pai e assim perdido o direito à herança. Ele revelou em um e-mail atribuído ao ex-apresentador de telejornal, em que teria dito que foi um engano adotá-lo. Estou chegando aos 94 e continuo lutando até morrer, né? E que eu quero ter domínio sobre as minhas coisas. Aí você viu uma entrevista que o Cid Moreira concedeu à nossa companheira aqui da Rede TV, a Sônia Abrão, que aborda a vida dos famosos. E também, na locução do Luiz Guerra, obrigada Guerra, um pouco desse caso. Agora, o pai ele pode deserdar um filho e um filho adotivo tem direito à herança tanto quanto aquele biológico? Sim, os filhos adotivos eles têm os mesmos direitos que o filho biológico. A partir do momento em que uma criança é adotada, ela passa a ter os mesmos direitos que o filho biológico. E ele pode, sim, ser deserdado
como qualquer outra pessoa que seja filho biológico também. Mas isso é através de testamento? É no testamento que se faz isso? É no testamento e também há possibilidade de deserção por meio de decisão judicial. Ah, tá. Agora, no caso do Cid Moreira, os filhos podem conseguir isso? Quer dizer, tirar a autoridade do pai alegando demência? Então, mesmo ele sendo casado? Existe um mito jurídico de que a pessoa que tem uma idade avançada, ela não pode administrar os seus próprios bens, o que é inverídico. Isso não é verdade. Então, enquanto a pessoa tiver discernimento, ela administra os próprios bens. E se eles entraram com uma ação de interdição contra o pai, ele terá que passar por uma avaliação médica. Mas tem que passar por esse constrangimento? Ele vai ter que passar por esse constrangimento, a não ser que o advogado consiga, por outros meios, comprovar que ele não tem demência alguma. Até ele fez esses exames, né? Quando ele tentou deserdar os filhos. É tão feio isso, não é verdade? Não, o ser humano, olha, eu vou te contar, viu? Sabe que eu tinha um amigo cabeleireiro que já morreu há alguns anos e ele tinha até um sítio próximo ao meu. E ele tinha colocado muito cimento lá, porque era numa subida, então ele teve que fazer uma rampa muito grande. E aí ele falava assim para os parentes, nossa, eu tenho muito dinheiro enterrado aqui. Enterrado em ferro, em cimento, em areia, para conseguir fazer a casa lá no platô tal. Você acredita que ele morreu 2 horas depois do enterro? A família estava cavando o terreno todo, procurando o dinheiro que ele falava que estava enterrado lá. Olha como o ser humano, sinceramente, envergonha às vezes, né? Causa um constrangimento terrível. E você não pense que o caso do Cid Moreira é um caso isolado, não. Veja agora o caso do Aguinaldo Timóteo também. Um mês antes de morrer por complicações causadas pela Covid-19 aos 84 anos, Aguinaldo Timóteo fez um testamento deixando metade do seu patrimônio, avaliado em 16 milhões, para a filha adotiva Kate Evelyn, de 14. A menina foi criada pelo cantor desde os 2 anos de idade e se tornou sua maior herdeira. A outra metade deveria ser dividida entre 2 afilhados e 2 dos seus 6 irmãos. Os irmãos do cantor haviam pedido a anulação do testamento, alegando que Timóteo estivesse desorientado. Por causa dos desentendimentos na justiça, Kate chegou a ser retirada da casa onde morava com o pai. No entanto, o inventariante do cantor, o advogado Sidney Lobo Pedroso, garantiu o acesso da menina à herança e ela retornou à casa em julho. O processo foi finalizado, segundo informações do sobrinho e assessor do artista, nesta segunda-feira. Segundo ele, a justiça determinou que Kate é sua filha, uma vez que foi Timóteo quem criou, educou e cuidou dela. E Timóteo era sua única referência paterna. E ela pôde voltar para casa e recebeu a sua parte na herança. Agora, num testamento, é possível fazer isso, doutora? Por exemplo, a pessoa... No caso do Timóteo, é lógico, sempre a briga por dinheiro, infelizmente, bendito dinheiro. Mas, se ele não tivesse essa filha, tem 6 irmãos, resolveu deixar só para 2, isso é possível? Sim. É respeitado o testamento? Como é que funciona? É assim, é respeitado, por quê? Porque no caso do Timóteo, ele, tirando essa filha que estava para ser adotada, ele não tinha herdeiros necessários ou obrigatórios. Quando a pessoa deixa herdeiros necessários, que são os filhos, os pais e o cônjuge, ele só pode testar metade do seu patrimônio, dispor da metade do seu patrimônio. Agora, como Timóteo não tinha nenhum desses herdeiros, ele poderia sim deixar somente para os irmãos e para os afilhados, como ele fez. Ele poderia. E não tem que contestar nada?
Não, Mesmo que queiram, vão contestar e não vão ganhar. É isso? Eles não, normalmente? Nesse caso, eles não vão ganhar, porque é o seguinte, o Timóteo, ele já anteviu essa situação. Tá. Então, como ele já tinha essa filha de criação, ele fez um testamento, deixando 50% dos bens para ela. Por quê? Porque se ele não fizesse isso, os bens dele iriam para o irmão. Tá. Então, para assegurar a menina, ele fez esse testamento. E aí, para os irmãos, seria dividido entre todos? Se ele não tivesse deixado nada? Seria dividido entre todos. Entre todos. Como ele queria que fossem 2 irmãos, ele deixou para os 2. Agora, tem uma pergunta nas ruas que eu quero colocar no ar e depois eu quero que você explique para o público como fazer um testamento. O que a gente tem que fazer para fazer um testamento e com que idade é bom fazer? Porque senão depois vão dizer que estamos caduco, né? Sim, então, vamos lá, pergunta aí nas ruas. Bom dia, Claudete. Meu nome é Mônica. Eu tenho um gato. E eu não tenho filhos. Para que eu posso deixar a minha herança? Eu tenho que fazer um testamento? Para onde vai a herança de quem não tem ninguém, só tem um animal de estimação? Vai pro governo? Será que é verdade? Uma vez eu ouvi isso. É? Na verdade, vai para o município. Pro governo municipal. Vai para o município. É melhor escolher alguém rapidinho, né? Na verdade, nos Estados Unidos, é possível deixar herança para o animal de estimação. Pode. Pode? Mas aí quem cuida do bichinho? Tem que deixar um tutor também? Sim, provavelmente Designar um tutor. Para e o tutor cuidar. não pode mexer no que é do bicho? Não. Ai, meu Deus, aqui ia dar uma Brasil, confusão não. isso. Você acha que alguém ia obedecer? Aí ia matar o gato na primeira semana, Deus que me perdoe, tadinho. Mas para ficar com o dinheiro? Não dá certo, não. Então, tem que escolher. Doutora, como se faz um testamento? Que recado você deixa para as pessoas em casa? É bom fazer o testamento? E qual a idade máxima para se fazer o testamento, para ninguém contestar? Tá. Nós temos a idade mínima para fazer o testamento, que é de 16 anos. A idade máxima não existe. A pessoa só é declarada senil ou com alguma demência se tiver um processo judicial. Só que hoje nós não sabemos quando vai ocorrer a morte. Até recentemente nós tivemos aquele caso do rapaz que foi pular a janela e acabou falecendo. Sim. E surgiu algumas notícias jornalísticas a respeito da mãe que pretendia receber Que foi herança. do Kevin, não é isso? Kevinho, né? Então, se ele quisesse deixar alguma coisa para a mãe, ele deveria ter deixado um testamento. Por quê? Porque os herdeiros mais próximos, aqueles herdeiros que estão mais próximos da pessoa falecida, eles herdam e afastam os demais. Então, e o mais próximo é filho? É o filho, a esposa. Tá. Então, se o filho herdou, a esposa também, pode ser que ela tenha ameação em vez de herança, a mãe não vai herdar. Tá certo. E aí só o testamento pode mudar essa história. Sim. Agora, quando o casal, os dois estão vivos, adianta fazer testamento? Por exemplo, a mulher faz um testamento e o marido não participou desse testamento. Ela dá para dividir isso daí, né, no regime mais comum, que é parcial de bens, regime, né, parcial de bens no Brasil? Os testamentos, eles são independentes, né? A mulher pode fazer... Deixar parte dela para quem ela quiser. Para quem ele quiser. 50% dos bens são disponíveis. Tá. Então, ela deixa para quem ela quiser. E ele pode fazer um outro testamento deixando os 50 dele para quem ele quiser também? Pode também, também. Desde que ele garanta a legítima. Se ele tiver, que são aqueles bens que ele deve deixar para os herdeiros dele, né? E quanto por cento deixa-se para os herdeiros?
50. 50. 50. Tá. 50%, por exemplo, o casal tem filho, 50% para o filho. Isso. E do montante, 50% para ela, 50% para ele. Que eles podem dispor em testamento para quem eles quiserem, é isso? Não, é assim. Não. No regime da comunhão parcial, que é o regime comum, Que né? vigora. Que vigora, a não ser que você queira fazer um pacto antinupcial e vigorar outro. No regime comum, funciona da seguinte forma. Uma pessoa faleceu, 100% dos bens. Então, vai ter ameação, a mulher recebe 50% porque já era dela, ela construiu junto com aquela pessoa. Os outros 50% é herança. Tá. A herança será dividida entre os filhos, em iguais partes. Tá. É assim que funciona. Agora, se a pessoa, por um acaso, deixou um testamento para contemplar alguém especial, por exemplo, uma sobrinha que cuidou daquela pessoa até ela falecer, ela pode deixar, desde que ela garanta daquela herança 50%. Tá, é 50%, o resto é herança. É. Eu quero que você volte, doutora. Você tem Instagram? Você tem artigos no Instagram? Eu tenho sim. Qual é o seu Instagram? Sim. O meu é Ana Escoriza, é @Ana Escoriza. No vídeo vai aparecer aí, ou já apareceu até, né? Que a equipe aqui é rápida. Tá aí, olha, para você poder constar que existem outros artigos lá. Volte mais vezes, então. Interessante, Obrigada. né? Essa coisa de testamento, a gente acha que é só coisa de novela e filme, mas Não não é, é, não. não E é. é muito importante. E aí é constituir um advogado para fazer o seu, não é? Sim, público ou particular o testamento. Tá Tranquilo. certo. Eu quero falar com Antônio Alberese agora lá na nossa cozinha, gente. Hoje na cozinha tem comida pantaneira, não é isso, não? Aliás, ou comida brasileira, Antônio? Brasileira, né? Que você tá misturando tudo. Você já falou de Santarém. Eu vou mostrar para vocês agora o tamanho do camarão. Será que você consegue mostrar, Renê? Eu separei 2 aqui porque, além de tudo, eles são bem transparentes. Esse daqui é o camarão chamado alviú ou alvium? Avium. Avium. É. Aviú ou avium? Avium ou avium? É o menor camarão de água doce que existe. Sabe quanto que ele tem? 8 milímetros. Escuta, mas tem gosto aqui? Tem. Eu não posso nem provar que o meu gosto ainda não voltou por causa da Covid. Nem cheiro, nem gosto. Não sinto cheiro, não sinto gosto. O que ele tem de pequeno, ele tem de intenso. É mesmo? Ele tem um sabor bem intenso. Capaz até de você sentir o sabor dele tão intenso que é. mesmo? Depois eu vou experimentar. Aqui tem uns 200 dele. Olha quantos. Ah, tem. Mas é caro esse negócio, esse camarãozinho? Não, ele não é caro. Ele, na verdade, ele é difícil, ele só é comercializado nessa região. Então você tem que ter alguém lá que te mande pra cá. Ou né? ir no teu restaurante. Ou ir no restaurante. Pronto, ficou mais fácil, Ficou né? mais Vamos fácil. começar essa culinária então. Nós vamos começar com doce aqui hoje. Então, aqui a gente tem uma tortinha, né? Que nós temos uma pasta né, de castanha do Pará, né? Ah, que legal. E aqui nós vamos fazer uma ganache. Uma ganache, né? Que já vou deixar aqui. Chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo, creme de leite. Tá? Ok. Creme de leite. Ganache de castanha. Você faz o ganache com 400 gramas de chocolate meio amargo picado, Isso. 200 de creme de leite sem soro. Certo? Isso. E ali ele tem uma pasta de castanha do Cará. Isso aqui eu vou pôr no micro-ondas. Você sabe né? lidar com ele já aí, né? Vou pôr no micro-ondas. Esse daqui, essa pasta de castanha do Brasil, que não é mais chamada castanha do Pará, é castanha do Brasil. Daqui é marca nacional agora. A castanha do Pará virou marca nacional há alguns anos. Como você conseguiu chegar a essa pasta? Então, na verdade a gente está fazendo aqui. Mano, entra aqui, vigia o micro-ondas pra gente, por favor. A gente está fazendo aqui, na verdade, como se fosse uma pasta de avelã, né? Como se fosse um creme de avelã que tem no mercado. A gente está fazendo um creme de avelã nosso com pasta de castanha eu sei, brasileira. Não, mas essa pastinha você conseguiu? Essa castanha, liquidificador, castanha. Tá. Um pouquinho de água e bater. Na verdade, o ideal é no processador, que esse liquidificador tem também a função de processador. Tem. Então, pôr no processador com um pouquinho de água, a castanha já picada assim, até virar a pasta. Certo. Ela sozinha vai virando a pasta. Tá. Pronto. Aí não tem o que fazer. Ok. Tá? Aqui eu vou
fazer a massa rapidinho, tá? Uma massa saber, de aveia, né? Tá. Quando você coloca as suas luvas, deixa eu perguntar se você aí de casa já se tornou assinante do maior festival de prêmios da TV brasileira. É aqui, viu? É o Rede... O Cacá te contou? É o Rede TV Plus. Eu tô falando, gente, do Rede TV Plus, que é realmente o maior festival de prêmios da TV brasileira. Olha, se você não faz parte ainda, corra e vai entrando, viu? É só você digitar aí no seu celular redetvplus.com.br, comece a participar rápido. Ah, você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Olha, sabe quantos prêmios tem? Tem HB20, tem moto 125 cilindradas, tem scooter elétrica, tem celular, tem notebook, tem Smart TV, tem PlayStation 4, 5 e no final tem um prêmio simplesmente espetacular. Ai, meu Deus, como eu queria ela na minha garagem. Uma BMW X1, ela é linda, branquinha, tá louca para parar na sua garagem? Comece a concorrer, você vai ganhar muitos outros prêmios. Além de tudo, isso tudo durante a programação da Rede TV, você assistindo aqui a Rede TV, mas tem muitas oportunidades de, na hora, você começar a participar e a ganhar, só depende de você. Agora, tem que acreditar, tem que ter fé, né? Acesse o site redetvplus.com.br, acredite na sua sorte. Firmeza aí, hein? Tem muitas novidades que a Rede TV criou para você. Venha participar, Rede TV Plus. Tá te esperando para te dar, ó, muitos prêmios. Muitos, os maiores da TV. Claudete, Bom, aqui já a ganache já tá aqui. Me dá sua colher, que você mexeu aqui com tanta delicadeza. Aqui, aqui vou mexer um pouco mais. Tá com a massa pronta, tá? Aqui a gente tá com a massa pronta. O que você colocou aí na massa? A massa eu coloquei farinha de aveia, manteiga, tá? Ovo e um pouquinho de sal. Aqui eu já tenho uma massa já porcionada pronta. Vai estar também no nosso Instagram essa massinha aí, viu, gente? Essa massa eu vou pôr numa forma removível. Tá. 250 gramas de farinha de aveia, 50 de açúcar. Uma pitadinha de sal e 100 gramas de manteiga em cubo gelada, que é para fazer aquela... E um ovo inteiro, para fazer aquela massinha podre, né? É, isso aqui, ó. Isso aqui... Você já tem uma ganache pronta aqui, né? É, isso aqui a gente assa, pôr no forno, tá? Por quanto tempo? Uns 30 minutos, 160 graus. Tá. Eu já tenho ela assada aqui, tá? E aí, e aqui nós temos uma geleia de pitanga. Tá. Que você compra polpa de pitanga com açúcar, que tem aí, vai estar no Instagram de vocês. Vai estar também no nosso Instagram. E aí, e só chega ao ponto de geleia, Como você faz a geleia de morango, de outra fruta, de outra fruta qualquer, Só que a pitanga tem que comprar polpa. Ou só se você tiver uma linda pitangueira em casa, né? Em casa, aí Eu tenho, sabia? Mas não chega tanto, não. Que bom. Ela tá meio fraca ainda para fazer uma geleiona assim. Que bom. Amora já consigo. Aí aqui, ó, coloco um pouquinho desse nosso ganache com creme de... Com a pastinha de castanha do Brasil. De pasta de castanha do Brasil. A gente recheia. No forno ela fica quanto tempo? Uns 30 minutos. E esse sotaque teu é uma mistura de tudo, por onde você já viveu? Uma mistura de carioca com... nasceu em Corumbá, viveu no Rio. Fui com 12 agora anos tem pro Rio. Restaurante aqui em São Paulo. Agora estamos aqui trabalhando em Descendência São Paulo. italiana, essa mistura brasileira. Que você faz com a tua comida também, né, Albenese? Na verdade, a gente usa ingredientes do Brasil todo, né? Então, a gente tem uma... Tipo assim... a gente usa os ingredientes do Pantanal, da Amazônia, de Minas, de todos os lugares do Brasil. Para fazer essa comida brasileira. E aí a gente faz uma comida brasileira, né? A gente faz uma comida brasileira, né? Bem, aqui vamos fazer uma decoraçãozinha, pôr uma florzinha comestível. Ai, achei tão bonitinho isso daí. Uma mini rosa comestível. E aí a gente desenforma
E tá pronta a E nossa pratinho, peraí, tortinha. vamos pegar um pratinho pra você aqui. Pega aí pra mim. Vamos pôr nesse daqui por enquanto, depois a Vamos gente pôr. põe num outro mais bonito. E aí tá pronta a nossa tortinha. Olha, tá? fácil de fazer. Você tem todos os ingredientes, apesar de que eu passei também aqui no nosso Instagram. Gostosa brasileiríssima. E daqui a pouco eu volto com o Albanese, que vai ensinar a fazer um pirarucu, que é uma delícia. E ele é feito com o menor camarão do mundo. Olha os camarõezinhos aí, viu? O avium, né? Olha o tamanho do menor camarão doce que nós temos. Esse é de Santarém, né? É da região de Santarém. Da região de Santarém, no do Rio Brasil. Tapajós. O Antônio Albanese, ele tem um restaurante aqui em São Paulo chamado Mangaba, que aliás é um suco delicioso, não é? É uma fruta que dá um suco muito bom que eu já tomei, acho que foi no Rio Grande do Norte. Mas o restaurante que eu trabalho aqui, ele funciona da seguinte forma. O mangaba, o nome mangaba não é por conta do fruto. Não? Por Não. quê? É por conta do significado da palavra mangaba, que em tupi-guarani significa coisa boa de comer. Ah, que legal, coisa boa de comer. É. E ó, deve ser coisa boa de comer mesmo. Porque aqueles pastéis que nós temos ali na mesa são pastéis com carne de jacaré. Os paulistanos gostam de carne de jacaré? Gostam. A gente tá com uma, vendendo 1.000 unidades de pastel de jacaré no final de semana. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês que eu descobri. Ele faz por encomenda no restaurante dele, que fica em Moema, em São Paulo, a raia inteira, jacaré inteiro. Jacaré assado inteiro. Tô mentindo? Inteiro. 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 É uma coisa maravilhosa. Eu vou gravar lá com você. Eu quero gravar lá, tá? Não gravo Tá com ninguém, convidado. que eu vou Não, lá. tá convidado. Fazer um jacaré inteiro é uma coisa, assim. Eu nunca tinha visto. Eu vi as fotos, né? Que o Cacá Marques, que sabe das coisas aqui na Rede TV, me mostrou. Agora aqui, o que você tem? Esse daqui qual é? Isso aí é uma muqueca de arraia. Olha, carne de arraia. É uma gostosa? muqueca de arraia, uma farofa de biscoito creme cracker. Tá. Aqui tá o pirarucu. Ele vai ser dourado no azeite. Você temperou com o quê? Sal e limão. Tá. Só. E aí no camarãozinho, o que O você camarão fez com? eu coloquei manteiga, um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga, tá? E o camarãozinho e sálvia, umas folhinhas de sálvia Tá. que estão aqui, tá? E aqui, ó. Porque o botar peixe aqui. vai ser servido sobre esse camarão. Agora eu vou Me arranja servir outra o peixe para frigideira, você. por favor. A gente já tem um aqui. Ah, tá? você já pode pôr direto, né? Eu já Tá vou quente. colocar aqui, Tá. tá quente, tá? Aqui nós temos a musseline, que é a mandioca cozida, batida no liquidificador, com creme de leite e tucupi. Então é a musseline de que é o mandioca. tucupi? Tucupi é um fermentado de mandioca, é esse Ah, líquido tá. aqui, ó. É um fermentado de mandioca que você E acha aqui você em São faz Paulo. a musselina. Aí a gente Qual o faz prato mais, assim, estranho? Bom, eu já falei de arraia, de jacaré, não sei mais. O que possa ter lá no teu restaurante, hein, Albanese? Na verdade, de exótico lá a gente tem o jacaré e a raia, né? São as coisas exóticas que a gente tem lá, né? E aí é o camarão, olha, os olhinhos permanecem. Aqui já o camarão, já o Onde molho fica o teu pronto. restaurante em Moema? Fica na Rua Canário, 1301. Aqui em São Paulo, para você conhecer um restaurante de comida brasileira típica, são pratos do Pantanal, Amazônia, do Isso aqui é Cerrado, jambu. do Planalto. Olha que Aquela bacana. folha aqui, ela legal. dá um choquinho na... E esse foi o nosso prato de hoje. Amanhã às 9h30 eu tô esperando você. Olha o pirarucu.